A convocação do Ancelotti foi boa, mas ele segue cometendo um erro muito importante na minha visão. E no vídeo de hoje vamos analisar nome a nome, quem ficou de fora e poderia entrar, o Neymar deveria ter sido chamado e o Danilo. Tem uma explicação por trás dessa convocação. Enfim, bora ver o que fez sentido e o que não fez na lista para os jogos contra França e Croácia. Começando pelos goleiros, Alisson, Bento e Ederson. Sem muito mistério, sem muitas surpresas. A grande dúvida era se ele iria chamar Alisson, Bento e Ederson ou Hugo Souza no lugar de um desses dois. E me surpreendeu o Hugo Souza ficar de fora, porque na minha visão ele estava à frente dos dois, inclusive, tanto do Bento quanto do Ederson. Mas falando nome a nome, Alisson, ok, indiscutível, bola pra frente. Bento, muito injustiçado nas visões de quem não acompanha. De fato, ele teve uma má fase lá no Al Nassr, inclusive virou reserva, mas isso foi passado. Nesse ano ele vem jogando bem, vem fazendo defesas difíceis, não falhou em nenhuma oportunidade, era um goleiro muito promissor e a galera parece que esquece. É sempre a novidade, é sempre um nome novo. O Bento saiu daqui como um dos melhores do Brasil, sendo sempre pedido na seleção brasileira, e só porque ele foi para a Arábia, eu entendo que o nível é diferente, ele deixou de servir para a seleção. Não me passam confiança nem o Bento, nem o Ederson, mas é o que tem pra hoje. Eu gostaria de ver mais outros nomes? Sim, vou chegar neles daqui a pouquinho. Só falar rapidamente sobre o Ederson, ele tá mais na cota experiência do que momento. Você vê os jogos dele pelo Fenerbahçe, ele não faz grandes defesas, também não falha, mas toma gols defensáveis. E por isso eu gostaria de ver outros nomes nessa lista aqui. Por exemplo, eu cito o Everson e o Fábio, acho que seriam apostas mais razoáveis do que o Ederson nesse momento, mas também entendo que você não tendo o Alisson, o que te passa um pouco mais de segurança ali pela experiência que tem no futebol europeu é o Ederson, apesar de não viver de novo uma grande fase, mas eu entendo a convocação dos três, nenhum absurdo aqui, que pelo menos o Ederson ou o Bento tenham minutos contra Croácia ou França pra gente não chegar só dependendo exclusivamente do Alisson, para os caras terem pelo menos um pouco mais de minutagem na seleção brasileira. Indo pra zaga aqui agora, Bremer, Gabriel Magalhães, Ibanhas, Léo Pereira e Marquinhos. Marquinhos e Gabriel não precisa nem falar muita coisa, são dois titulares, duas peças essenciais para o time, não tem muito o que falar. Bremer, nem vou perder muito tempo, porque quem me acompanha aqui sabe também o tanto que eu sou fã do Bremer, é um cara de altíssimo nível, para mim deveria ser titular da seleção no lugar do Marquinhos. É impressionante o quanto esse cara joga bola lá na Juventus, e se não fosse as lesões, seria muito mais valorizado pelo torcedor brasileiro. Para mim é questão de tempo pro Bremer se consolidar nesse grupo, é mesmo o Ancelotti ver ele ali de perto. Acho que ele estando bem fisicamente é o nome certo para a Copa do Mundo, porque o nível dele é muito alto, então não tem muita discussão, ao meu ver, a convocação do Bremer. E aí você vê em dois nomes que poderiam ter várias opções aqui, e o Ancelotti foi com o Ibanhas e com o Léo Pereira. Não gosto de fazer isso, mas cara, eu citei o Ibanhas no vídeo que eu fiz, era um cara meio escondido, e eu falava, pô, esse cara tá jogando muito no Al-Ahly, muito. Tanto é que eu não coloquei ele na minha convocação que eu fiz antes do Ancelotti, mas eu citei, falei, pô, só pra citar aqui, o Ibanhas é um cara muito injustiçado, porque ninguém nunca fala dele na seleção brasileira. Então não fui tão surpreendido assim pela presença dele, porque de fato vem jogando muito bem lá no Al-Ahly, sei que é um nível mais baixo, mas eu particularmente eu não descarto o jogador só porque ele está em um centro mais afastado. Acho que, por exemplo, o Malcom poderia ter tido mais oportunidades, o Talisca. Não é só porque os caras estão jogando na Arábia que eles não são bons. Tanto é que o Ibanhas foi titular da Roma durante muito tempo. E é mais um que entra com uma bola aérea muito, muito forte. Ele fez 7 gols na temporada passada, tem 3 nessa atual. Um zagueiro muito firme, com boa saída de bola, rápido. Eu gosto muito da convocação do Ibanhas. E em termos de nomes, vamos lá. Antes só o Léo Pereira. O Léo Pereira eu acho que já vinha jogando muito bem pelo Flamengo há muito tempo. Não me passa tanta confiança, desses aqui é o que eu menos gosto. O meu, já se fosse para convocar 5 zagueiros, o meu seria o Murilo. Acho que o Murilo está à frente sim do Léo Pereira. Não sei por que o Ancelotti não deu essa opção pro Murilo, tanto é que eu coloquei o Murilo à frente do Léo e do Ibanhas pela temporada que ele vem fazendo, um cara muito completo, e particularmente eu coloco o Murilo à frente dos dois. Não chega a ser um absurdo, discordo veementemente de 2 zagueiros estarem na frente do Murilo, acho que não é pra tanto, já que foram 5, o Murilo deveria estar, mas ok. Outros nomes aqui, o Militão lesionado, Alex Ribeiro vem mal, Léo Ortiz tentando retomar o nível no Flamengo, Fabrício Bruno também não vem muito bem, assim como o Beraldo no PSG, então a única ausência que eu senti aqui, de fato, entre os zagueiros, foi o Murilo. E falta isso às vezes também a gente entender, né? Porque, por exemplo, eu faço as minhas convocações aqui, o que eu recebo de xingamento, de gente criticando que eu não sei nada de futebol, e às vezes é uma diferença muito pequena de um jogador pro outro.
sabe? E por isso eu acho que é mais importante a gente entender do que falar, olha, eu convocaria esse ou esse. Mas enfim, beleza. Agora, o que me incomoda é o seguinte, 5 zagueiros tem necessidade? Eu, na minha visão, não tem. Por quê? Sendo que o Danilo, que claramente foi convocado como lateral direito, ele já seria uma quinta opção a mais para fazer essa zaga em caso de necessidade. E você ainda tem o Fabinho, que joga nessa posição também, em um caso extremo, não é a dele, mas poderia ser. O Ancelotti deixou claro na coletiva que serão 9 defensores convocados para a Copa do Mundo. E beleza a gente entender isso, mas eu, particularmente, eu questiono por que 9. Eu acho que faz um certo sentido você tendo um quinto nome ali, que provavelmente será o Danilo, que pode fazer tanto a lateral direita, quanto a lateral esquerda, quanto o zagueiro. Eu vou entender a convocação do Danilo para a Copa do Mundo nesse sentido, de ser um cara versátil, experiente, que liderança, e eu vou falar dele daqui a pouquinho. Mas esse quinto nome aqui nessa convocação, na minha opinião, não fez sentido nenhum. Até que eu vi a coletiva toda, e tem um ponto que o Ancelotti fala, até na pergunta do Pedro Ivo da ESPN, se vocês quiserem ver aí, tá mais pro final do vídeo. Você vai convocar 6 defensores, 5 zagueiros, 6 zagueiros, sendo que tem o Danilo também. E ele fala, não, são 5 zagueiros. E aí ele fala uma coisa que eu achei muito importante. Vamos ver se um desses também consegue jogar na lateral. Não sei se ele falou isso assim mais por alto ou se realmente ele convocou esses 5 com a intenção de ver se ou o Bremer ou o próprio Marquinhos, que já jogou ali na lateral direita, talvez o Ibanez jogar ali pela lateral direita ou o Léo Pereira na esquerda. Se for isso, ok. Se for assim, eu não tenho lateral, eu preciso de arrumar mais um zagueiro para jogar na lateral, assim como eu fiz com o Militão, que deu certo, e eu preciso de laterais defensivos, e aí eu vou chegar nisso daqui a pouquinho, aí beleza, aí eu entendo um pouco mais essa convocação de 5 zagueiros. Tirando isso, ao meu ver, não tinha necessidade nenhuma de você convocar 5, e isso está diretamente ligado com o grande problema que eu falei no começo desse vídeo. Indo para as laterais agora, Danilo, Wesley, Alexandre e Douglas Santos. Começando pela direita, eu sei que muita gente vai criticar a convocação do Danilo, eu não convocaria, não estaria na minha lista, eu gostaria mais do Dodô, da Fiorentina, inclusive fez um golaço hoje, também é um cara que marca muito bem, mas porque eu entendo a convocação do Danilo? Me fala um lateral direito que é tão bom defensivamente quanto o Danilo. Não tem. E aí entra a questão do modelo de jogo que o Ancelotti quer para a seleção brasileira. Claramente ele vai insistir nesses 4 atacantes. Tanto é que ele convocou somente 5 meio-campistas. Então o Brasil vai jogar no 4-2-4. E para isso você precisa ter laterais consistentes defensivamente. Nem que não seja para o Danilo ser titular em todos os jogos, mas ele quer ter um cara ali como opção. E eu não me surpreenderia, tá, se ele fosse titular contra a França. Não vem jogando absurdamente bem, inclusive é reserva do Flamengo, é um zagueiro reserva do Flamengo. E eu já me espantei mais, mas a partir do momento que você entende que o Ancelotti ele quer um lateral direito defensivo, você fica sem muitas opções para falar. Então vamos falar aqui, vamos levantar quem seriam as opções. O Dodô, beleza, que eu acho que realmente ele poderia entregar mais nesse sentido, mas não é um cara também que se destaca pela defesa. O Vitinho também não é. O Mateuzinho longe disso. O PH vem mal no Vasco. Ian Couto, ele é tão criticado por justamente essa questão defensiva. Então, por tudo isso, eu entendo a convocação do Danilo, apesar de não gostar do nome, porque eu acho que já foi a época dele, mas é o que tem pra hoje, é o que tem, e, se é o cara que o Ancelotti confia tanto, fazer o quê, né? É o que a gente tem pra hoje pra lateral direita. O Wesley, ao meu ver, incontestável, apesar de estar jogando como ala pela esquerda lá na Roma, cara que passa muita segurança, jogador que vai muito bem em transição, marca muito bem. O grande problema dele é mesmo a saída de bola e talvez até nisso ele convocou um lateral direito com características totalmente diferentes, que vai guardar a posição, que tem um passe mais refinado do que o Wesley. Na esquerda, para mim, o Douglas Santos entra na mesma categoria, não vejo nenhum lateral que encaixou tão bem assim nesse modelo de jogo e que te agrega ofensivamente também, porque o Douglas, ele tem mais esse poder de chegada, mas é um lateral equilibrado, muito bom nesse sentido, não comprometeu, nas chances que teve na seleção foi bem, e eu quero ver mais dele, principalmente, espero que ele seja o titular contra a França, pra gente ver ele enfrentando grandes atacantes que tem o time francês. O Alexandre, eu já não gostei tanto, por 2 motivos. Primeiro, porque eu acho que a gente tem mais opções na esquerda do que na direita. Que, por exemplo, quando a gente fala do Danilo, nenhum outro lateral direito, eu falo, esse aqui poderia ter sido. Então, na esquerda eu acho que a gente tem. Eu cito aqui o Kaique, que é um cara que tem um perfil um pouco mais parecido com o do Alexandre, tem muito mais vigor físico. Apesar de não ter sido testado em um nível desse tamanho, igual como o Alexandre, experiência e tal, mas é um cara que poderia ter entrado. Eu chamaria o Luciano Juba, apesar de não ser esse lateral defensivo com o Ancelotti, que ele também não compromete, pode fazer ali uma saída de 3, tem uma finalização de fora da área, um lateral que entra mais no perfil do Douglas Santos. Então, se você quer algo mais próximo ao Alexandre, poderia ter chamado o Kaique, ou poderia ter chamado o Carlos Augusto de novo, já desistiu dele, beleza, ele foi mal no amistoso que ele teve contra o Japão, mas
Só por isso ele é titular lá na Inter direto, jogando como terceiro zagueiro pela esquerda, que é uma função que o lateral esquerdo da seleção brasileira vai fazer. E um ponto que me preocupa com essa insistência com o Alexandro não é nem a questão técnica, eu acho que o Alexandro ele vai fazer o feijão dele, o arroz com feijão dele ali, não vai chegar a comprometer a seleção, apesar de ser um cara muito nota 5, mas a minha grande questão é a questão física do Alexandro. A chance dele ter uma lesão antes do Mundial é muito grande, e esse ano ele não tá bem também. Então abriria espaço para você testar mais um nome. Se o Alexandro ou o Douglas Santos se machucam, a gente vai para a Copa com laterais pouquíssimos testados, né? O lateral que for convocado na vaga dos dois. Então eu teria dado mais uma oportunidade, ou o Carlos Augusto, ou o Kaique ou o Luciano Juba. Acho que qualquer um desses seria melhor do que você convocar o Alexandro. Indo pro meio de campo, Andrei, Casemiro, Danilo, Fabinho e Gabriel Sara. Casemiro e Andrei sem muitas dúvidas, certo? Então acho que a gente pode ir pro próximo nome. Fabinho me convence? Não. Longe disso, até porque confesso que não consigo ver muitos jogos da Arábia Saudita porque o horário é péssimo, sempre tem algum compromisso. Aí eu falo assim, vou ver depois e tal. Acaba que eu nunca vejo vários jogos assim do Fabinho. Pesquiso, claro, olho números, mas você vê o cara jogando, é diferente. Mas assim, ao mesmo tempo eu não consigo imaginar outra opção para suprir essa ausência do Casemiro. Me fala outro primeiro volante em nível de seleção. Eu só consigo pensar no André. Eu sei que tem vários, vai estar aí Martinelli do Fluminense, João Gomes do Benfica, mas nenhum desses é primeiro volante de ofício. Então, vamos apostar em um cara experiente, que consegue guardar a posição, que vai bem no jogo aéreo, tem boa saída de bola? Eu acho ok. E aí a gente tem boas novidades no meio de campo, né? O Danilo, do Botafogo, o Gabriel Sara, do Galatasaray. O Danilo, um cara que te entrega muito com e sem bola, um cara muito intenso, e eu com certeza tem o dedo do David Ancelotti, que é filho do Carlos. Eu imagino muito na reunião lá falando, cara, convoca esse menino aqui, eu vi ele jogar, ele é muito bom de bola, pode chamar. E eu acho que isso deve ter pesado também, mas não que não seja merecido, tá? Não quero tirar essa influência toda do David, não. O Danilo vem jogando bem sim no Botafogo, é uma convocação merecida. Eu coloquei o João Gomes porque eu entendo que o João Gomes ele te entrega defensivamente um absurdo, é um dos melhores da Premier League nesse sentido, um cara que você ter na seleção seria muito importante, nem que seja para ser uma opção no banco, de você tá vencendo o jogo e precisa ali de um pitbull para marcar o meio de campo adversário. Eu gostaria mais do João Gomes, mas eu entendo que o Danilo ele te entrega mais nos dois lados do campo e sem o Bruno Guimarães você precisaria de um segundo volante. Ok. O Gabriel Sara foi uma falha minha não ter citado mais ele, porque a temporada dele pelo Galatasaray é muito boa. São 6 gols e 3 assistências na temporada, ele é o cara da bola parada por lá, cobra escanteios, cobra faltas, tem uma finalização de fora da área muito boa. Ele que jogou como meia, ele é mais meia do que um volante, vai? Eu imagino que ele vai ser ele entra na vaga do Lucas Paquetá, né, sendo bem direto, com características completamente diferentes. O Gabriel é muito mais de bola longa, o Paquetá é mais associativo. O Gabriel ele vai te entregar um espaço maior de campo do que ser ali um segundo atacante que o Paquetá já foi em alguns momentos. Dito isso, bons nomes, ok, vamos ao principal problema que eu falei no começo desse vídeo aqui. A falta de um meia controlador nesse meio de campo. A gente não tem um cara que pisa na bola e pensa um pouquinho o jogo. Eu entendo que as opções que eu vou citar aqui não são de alto nível, não são caras consolidados, longe disso, mas eles te entregam nesse sentido. Breno Bidon e Marcos Antônio. Pelo menos um desses precisaria ter sido convocado. E se você não quer caras mais jovens ou que não são tão testados assim, chama um meia, mas um pouco mais associativo, um pouco mais controlador. Eu cito aqui o Andréas, o Paquetá, o Matheus Pereira. O Matheus Pereira jogando muito no Cruzeiro. Não é esse cara, mas é o cara ali do último passe, é um cara que vai pisar um pouquinho mais na bola, que vai ajudar a organizar o jogo. É isso que eu tô pedindo. O Paquetá não vem jogando bem? Tenta recuperar o cara. Eu coloquei aqui, foi muito criticado. A galera falou, o Paquetá não tá jogando. Não tá, cara. Mas a chance dele retomar o nível até a Copa do Mundo é muito grande. E a gente não tem grandes meias nesse setor. E eu acho que por isso o Ancelotti vem apostando em somente 5 nomes. Mas eu acho um grande erro, principalmente nesses amistosos, a gente não testar nem sequer um meio-campista a mais. E não é por falta de número. Porque, olha pra você ver, a gente convocou 5 zagueiros, o Ancelotti convocou 5 zagueiros, sendo que outros 2 poderiam fazer a função. E no ataque, eu vou falar aqui daqui a pouquinho, vocês vão entender o que eu tô dizendo. Poderia ter cortado um ponta tranquilamente para convocar mais um meia. Que fosse o Neymar, daqui a pouquinho eu vou falar do Neymar também, que não é esse cara, pra mim o Neymar é muito mais do último passo. E a gente vai pra Copa, assim, tá? A gente vai pra Copa do Mundo com esses 5 meio-campistas, porque todas as convocações o Ancelotti tem chamado somente 5, acho que somente uma das listas o Ancelotti colocou mais do que 5 meio-campistas. Então esse eu acho um grave problema. Mais do que pensar nos nomes dos 5 aqui, que eu acho que são boas novidades, você vai discutir um nome ou outro. Por exemplo, eu gostaria do Ederson no lugar do Danilo, mas ele infelizmente estava lesionado, acho que é um cara de um nível muito acima. O João Gomes, podemos citar aqui o Martinelli, que também vinha jogando muito
no Fluminense, mas o Marcos Antônio, o Breno Bidon, que são esses caras que pisam na bola, controlam. O Breno Bidon tá jogando um absurdo, cara. Não seria nenhum exagero você convocar ele pra seleção brasileira, e ele poderia ser tranquilamente esse terceiro homem de meio de campo. E beleza, o Ancelotti definiu que a gente vai jogar nesse 4-2-4, mas e se não der certo? Eu ainda não tenho convicção de que o Brasil consegue jogar com 4 atacantes contra times que tem muita posse de bola, contra a Croácia, contra a Espanha, contra o Japão, cara. A gente já sofreu com essa inferioridade no meio de campo. E olha que eu acho que nesse jogo, se não me engano, o Paquetá foi titular. Mas tem certos jogos que você vai precisar de um terceiro meio-campista. E nenhum desses aqui, pra mim, na minha visão, faz esse tipo de função. O Gabriel Sara é muito mais um lançador, o Danilo é um box-to-box, o Andrei, passe curto, tal, não é esse cara que vai rodar a bola, o Casemiro também não. Então não tem ninguém com essa característica no meio de campo. Eu acho que faltou muito esse cara pra convocação ficar assim, redondinha, pra eu falar assim, pô, gabaritou, não tem o que falar. Como eu disse, a gente vai discordar de um nome ou outro aqui, mas os nomes eram basicamente esses, cara. As dúvidas, elas já estão muito pequenas. Eu não convocaria o Danilo, convocaria um aqui e tal, mas os nomes não é essa questão. Pra mim, o grande erro da convocação do Ancelotti foi essa distribuição de posições, e eu vou falar do ataque daqui a pouquinho. Antes disso, se você tá curtindo esse vídeo, deixa o like, que é muito importante pro crescimento do canal, deixa o ipar aí também nos comentários. E se você é novo por aqui, tá curtindo a análise, gosta de seleção brasileira, aqui não é só análise, tem informação, tem história, curiosidades, tudo que envolve a seleção brasileira, eu tento trazer por aqui, então fica o convite. Vamos pro ataque então. Endrick, Gabriel Martinelli, Igor Thiago, Luiz Henrique, Matheus Cunha, João Pedro, Rafinha, Ryan e Vinícius Júnior. Em termos de nome, pouquíssimo a se falar. Eu vou falar aqui de um ou outro nome aqui, mas vamos lá. Incontestáveis: Rafinha, Vini, Matheus Cunha e João Pedro. Só aí já foi metade. Acho que se você não dá pra questionar nenhum desses. A gente não tem Estevão nem Rodrigo, o que abriu espaço pro Ryan. Gosto da chamada do Ryan. Vem jogando bem lá no Bournemouth, é um cara diferente, com um arrasto muito forte, finaliza muito bem, tem presença de área, tem muita personalidade, tenho certeza que ele não vai sentir o peso da camisa da seleção. É bom que você testa o cara, vê ele no grupo, vai que ele começa a explodir na Premier League. Não acho que ele vai pra Copa do Mundo, mas é um cara bom pra gente testar. Convocação mais do que justa. Eu testaria o Antony no lugar do Luiz Henrique, porque eu acho que a gente já viu muito do Luiz Henrique, a gente já confia nele, apesar que os últimos jogos dele pela seleção não foram tão bons. No Zenit não é um cara tão goleador, por isso eu gosto mais do Antony e do Ryan para essa posição. São caras que mais verticais, que te agregam mais números de gol, de assistência. O Luiz Henrique, ele tem muito drible, por exemplo, talvez ele seja um driblador melhor do que o Ryan. Acho que sim, mas o Ryan é mais finalizador. Eu gosto mais desse tipo de ponta que te agrega mais ofensivamente. Só que o Antony também, ele vinha jogando com uma pubalgia. Eu não sei até que ponto isso interferiu na convocação, porque o Ancelotti deixou claro que só levaria quem estivesse 100% fisicamente. Tanto é que ele cita que o Vitor Roque e o Caio Jorge, que não estão 100% fisicamente, ficaram de fora. Não acho que foi por isso, acho que eles já não iriam de toda forma e nem mereciam ir, tá? Acho que o Igor Thiago tá acima. O único que eu coloco nessa discussão seria o Igor Jesus, do Nottingham. Só que, para você levar mais um 9 que sai da área, que circula, que é o caso do João Pedro, eu acho que realmente não teria necessidade. Então o que o Ancelotti faz? Convoca um jogador mais de área, que é o Igor Thiago, um centroavante mesmo, aquele 9 mais fixo. Só que o Igor Thiago também é um jogador muito específico, né? Um jogador que, por mais que ele tenha essa presença de área, ele é um jogador mais de transição, então ele é para uns contextos específicos e que eu acho que tá tudo bem você ter no seu grupo, né? O Endrick, excelente notícia, eu tinha dúvida se o Ancelotti apostaria de novo no Endrick, porque não deu tantos minutos para eles no Real Madrid, mas eu entendo que a concorrência era muito grande, não poderia ficar de fora, é um cara muito especial jogando bola, por mais que oscila muito ainda, e por isso a gente vai discutir a titularidade dele nos próximos vídeos. Não tem como você deixar o Endrick de fora de uma seleção brasileira, ele é muito diferente, eu falo isso aqui direto, mas é porque realmente, pra mim, seria um absurdo completo deixar o Endrick de fora. E pra fechar aqui, o Gabriel Martinelli, cara, pra mim é mais do mesmo, é uma boa alternativa pro segundo tempo, pensando ali que a gente já tinha Rafinha, Vinícius Júnior, às vezes você precisa de um cara pra puxar contra-ataque. O Martinelli, ele vem sendo reserva no Arsenal, a maioria dos jogos dele tem sido como reserva, mas ele tem bons números. De novo, é aquele cara que você olha pro banco, é de confiança, precisa ali de um cara pra puxar contra-ataque, pra marcar pressão, pra voltar defendendo. O Martinelli é esse cara. Mas de novo, precisa de tantos atacantes? Só pra vocês terem noção do que eu tô querendo dizer aqui. A gente tem, cadê que eu tinha anotado aqui? Mas vamos lá, de cabeça aqui, a gente tem 3 pontas esquerdas que podem fazer essa função, Rafinha, Vini, Martinelli, 5 pontas direitas, porque o Rafinha pode jogar ali, o Ryan pode jogar ali, o Endrick pode jogar ali, o Luiz Henrique, 4 então pontas direitas, e 4 centroavantes, porque a gente tem o Ryan que pode fazer ali, e os outros 3 de ofício, Endrick, João Pedro e Igor Thiago. Então precisava de tantos nomes assim. É isso que é o meu ponto. Mataria deixar o Luiz Henrique de fora, sendo que a gente já tem o Endrick, o Rafinha
e o Ryan para fazer essa ponta direita, ou deixar o Martinelli de fora para convocar um meia, é essa composição de posições que me incomodou nessa convocação do Ancelotti. Agora, vou falar aqui de nome, cara, sinceramente, o único que eu senti falta foi o Antony, de fato. Eu não acho que o Caio Jorge vem jogando mais do que o Igor Thiago, e eu acho que ele e o Vitor Roque entram muito mais na característica do Endrick do que do Igor Thiago, que é um cara mais alto, que vai disputar a bola aérea. Pra você ter um Endrick mais um, não vejo que vai fazer tanta diferença assim. Pontas, você vai citar aí talvez o Igor Paixão, que vem jogando bem no Olympique, mas também não a ponto de estar na seleção. Sinceramente, não senti falta de ninguém. E claro, pra fechar aqui, falar do Neymar. Sei que gera muito burburinho e eu, sinceramente, eu nem quero entrar tanto nesse tema, porque às vezes eu acho chato falar tantas vezes assim do Neymar, porque todo jogo é a mesma coisa. Ele faz gol, pô, serve. Aí ele erra um negócio, não serve mais. Pra mim, sinceramente, eu prefiro esperar os 3 meses. Eu acho que o Ancelotti fez bem em deixá-lo de fora. Espera os 2 meses, deixa o Neymar se recuperar fisicamente, se é que ele vai conseguir. Porque às vezes a gente tá tendo essa discussão tão grande em torno do Neymar, e daqui 2 meses, bater aqui na mesa, tomara que não quero que isso aconteça, mas pelos últimos anos, é possível que ele esteja lesionado na data da convocação e todo esse debate vai ser em vão. Mas falando dessa data FIFA, eu acho que o único argumento para você convocar ele, porque o meu argumento é que na Copa do Mundo você vai ter um cara diferente para decidir um jogo ou outro. Beleza. Nessa data FIFA não tem necessidade, você precisa testar caras, você precisa compor o seu grupo. E o Neymar, você já sabe basicamente o que esperar dele. Agora, o único argumento seria o Ancelotti chamá-lo para mostrar ou para ver ele em um alto nível, porque o time do Santos de fato é muito ruim, ver ele nos treinamentos contra grandes defensores, mas eu acho que ele faz bem até mesmo pelo critério que ele estabeleceu. O Neymar precisa estar 100% fisicamente. E o cara que jogou 2 partidas, teve 15 dias, depois não joga outra, ele não tá 100% fisicamente, por mais que ele tenha atuado 90 minutos. Eu acho que ele precisa de mais tempo para adquirir mais ritmo de jogo, adquirir mais condicionamento físico, para aí sim a gente pedir ele na seleção brasileira. Eu acho que não tem necessidade nenhuma de testar o Neymar, e eu tô com o Ancelotti nessa, sem contar o recado que ele passaria pro restante do grupo, né? O Neymar, ele é o Neymar, né? Então tem que convocar. Não acho que é assim que funciona, apesar de eu ser um dos defensores do Neymar na Copa do Mundo. Eu acho que isso é papo mais pra frente, não pra agora. Quero saber sua opinião, deixa aí nos comentários quem você sentiu falta, se faz sentido a crítica que eu fiz em relação ao Ancelotti, mas só pra deixar claro, convocação pra mim, 8/10, vai, porque pra mim faltou um meio-campista, mas tirando isso, é um nome ou outro aqui que você vai criticar, um nome ou outro que fez muita falta, eu só critico mesmo essa composição geral das posições do Ancelotti. Eu vou nessa, um abraço e até a próxima.